Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esta homilia diária. Hoje, dia 29 de janeiro, sexta-feira, estamos celebrando a terceira semana do tempo comum. Que possamos fazer deste momento de oração um momento de intimidade com nosso Deus. Senhor, enche de esperança meu coração e de doçura os meus lábios. Põe em meus olhos a luz que acaricia e purifica, em minhas mãos o gesto que perdoa. Dá-me valentia para a luta, compaixão para as injuras, misericórdia para a ingratidão e a injustiça. Livra-me da inveja e da ambição mesquinha, de ódio e da vingança, que quando eu voltar hoje para o calor da minha cama, possa, no mais íntimo do meu ser, sentir que estás presente. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende seus ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estavam sozinhos com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus está mais uma vez falando sobre parábolas, ensinando o povo com aquilo que o povo tinha conhecimento em sua vida. E a parábola de hoje fala de duas dimensões, sobre o fruto que cresce e que se desenvolve sem o auxílio do homem, e depois sobre a pequena semente que se propaga e vira uma grande árvore. Na primeira comparação de Jesus está dizendo para nós justamente que o reino de Deus acontece pela graça de Deus e não somente pela ajuda humana. Não é o homem que produz o reino de Deus, o homem colabora para que o reino de Deus aconteça, mas ele acontece por causa da vontade do Senhor. Queridos irmãos, não podemos nos achar presunçosos e achar que Deus tem extrema necessidade de nós. Isso não é verdade. Nós podemos sim colaborar com o reino de Deus, mas é a graça de Deus que é essencial, tanto para que o reino aconteça, quanto também para todos nós. E a segunda comparação de Jesus é com a árvore, que quando plantada é uma sementinha pequena e depois se torna algo grandiosíssimo. Queridos irmãos, o reino de Deus ele acontece aos poucos, discretamente, Ele vai acontecendo em nossa vida, na vida dos nossos irmãos e irmãs. E assim também deve ser a nossa esperança.
de que um dia, plantando em nosso coração esta semente pequena do reino, com a nossa vida, com o nosso empenho, com o nosso modo de ser, esta árvore se desenvolverá e se tornará algo grandioso quando nós estivermos junto de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que consigamos viver em nossa vida o reino de Deus que já acontece. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.